Bom, a gente vai agora ao Parque São Jorge com o Jonas Campos e o conturbado ambiente do Corinthians. Boa noite, Jonas. Exatamente, Celso. Bota conturbado nisso. Boa noite para você, Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang. Abraço para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva. Pois é, noticiário do Corinthians nas últimas semanas se resume à crise financeira, a situação econômica bastante complicada, bastante complexa, clima quente nos bastidores entre a própria direção corintiana. Já são 3 meses de salários atrasados. A gente está falando de um clube que iniciou a temporada com uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Então a situação é muito complexa, 3 meses de salários atrasados. Aí tem uma curiosidade, que o artigo 31 da Lei Pelé permite que o jogador busque a rescisão de contrato em caso de 3 ou mais meses de salários atrasados. Então a diretoria do Corinthians, nesse momento e diante desse artigo de número 31 da Lei Pelé, vai contornando na base do diálogo, né? Garantindo aí a conversa com os jogadores do elenco, dizendo que em breve isso tudo será acertado. O Cássio, na semana passada, concedeu uma entrevista coletiva colocando panos quentes, dizendo que os jogadores nesse momento, de fato, têm que ajudar o clube. Situação bastante difícil também, agravada por causa da pandemia. Enfim, o cenário é drástico e o Corinthians, para honrar os seus compromissos, aposta muito e conta, claro, com o dinheiro da venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal. A janela de transferências foi prorrogada, mas o Corinthians espera ter os 120 milhões de reais em mãos até o fim de agosto da venda do Pedrinho para o Benfica de Portugal, para daí sim começar a arrumar casa. O problema é que tem compromissos a serem pagos e acertados antes desta data. Por exemplo, o Vitor Cantilho, principal contratação do time para a atual temporada, pelo menos dentro de campo, o jogador que mais vem agradando, mais elogiado pelo próprio técnico Thiago Nunes. O Corinthians ainda tem uma parcela a ser paga ao Júnior de Barranquilla, da Colômbia, e o Corinthians promete pagar essa parcela até o dia 27 de julho, prazo final. Inclusive lá na Colômbia, alguns veículos já dizendo que o Cantilho poderia até voltar para o Júnior de Barranquilla, mas a diretoria garante que ele permanece, que tem conversado com o jogador e que esse valor vai ser pago até o dia 27 de julho. Ione Gonzalez, outro jogador também colombiano que chegou esse ano, nesse momento sem vínculo com o Corinthians. Contrato de empréstimo era até o dia 30 de junho, aí tinha a compra obrigatória desse jogador, pelo menos na teoria, né, vinculada ao empréstimo, a compra obrigatória, cerca de 3 milhões de euros que serão pagos de forma parcelada, mas o Ione nesse momento sem vínculo com o Corinthians, porque a compra obrigatória ainda não foi efetuada e também ainda é discutida essa compra obrigatória. O diretor financeiro Matias Ávila diz que depende do número de jogos, que o Ione não atingiu o número de jogos necessários para que essa compra obrigatória de fato seja necessária. O Duílio diz que a compra obrigatória já estava atrelada ao contrato de empréstimo. Enfim, futuro incerto de Ione Gonzalez, de jogadores que chegaram esse ano, o próprio Vitor Cantilho, e clima de ponto de interrogação aqui no Corinthians devido a esse cenário para lá de conturbado. Celso. Muito bem, Jonas. Obrigado pelas informações, em princípio, do Corinthians. A propósito, se fala muito da questão da pandemia, que realmente trouxe consequências para a gestão financeira dos clubes, mas atribuir tudo à pandemia, eu já acho um exagero, Flávio. Ô Celso, o Matias Ávila, o diretor financeiro que foi citado pelo Jonas, deverá estar com a gente no Mesa Redonda no próximo final de semana. E ele tem sido muito claro nas colocações. Ele deixa muito claro. 1 mais 1, 2, ele explica direitinho. E o caso do Ione Gonzalez. O Corinthians, para ficar com o jogador, precisa disponibilizar mais 17 milhões de reais. O Matias, quando ele dá a declaração, a gente vai ver, ele é muito claro o que ele fala. Ele não se mete, não é problema dele se deve ou não comprar, porque isso é uma coisa técnica. Isso é uma coisa do departamento de futebol. Agora, teria que disponibilizar 17 milhões. Aí implica do lado dele. Financeiramente, o Corinthians teria mais um problema, porque teria que arcar com esse dinheiro. É difícil, é uma equação complexa que o Corinthians, que o pessoal do financeiro está fazendo. No domingo eu convido o pessoal no Mesa Redonda, o Matias deve colocar, esclarecer bastante esse detalhe, por que esse atraso nos pagamentos, porque é muita coisa para equacionar, né, Chico? Tem que pagar a parcela do Cantillo, tem que pagar Ione Gonzalez, tem que pagar salário atrasado. E pensar que o Corinthians se gabava, anos atrás, que ia ser o Real Madrid ao lado do Flamengo, o Real Madrid e Barcelona no futebol brasileiro.
e de repente o Flamengo, não sei o que vai ser amanhã, mas hoje se vê o Flamengo, como eles gostam de dizer, num outro patamar, e o Corinthians, na verdade, voltando a ser o que era antes. O que dói muito são as dívidas, né? Isso dói demais. O time, tecnicamente, uma hora ou outra se acerta, ou não se acerta. Agora, as dívidas, dívida é fogo, né? Pelo que eu estou entendendo, o dinheiro do Pedrinho vai ser quitado daqui 4 meses, não é isso que chega a primeira parcela. E, enquanto isso, eles vão pedir um empréstimo no banco que cubra essa parcela, para ter um dinheiro na mão. Que é o que o Corinthians precisa hoje, né? Então, mais um rolo com o banco, mais uma dívida. O dinheiro fica menor, né? O dinheiro banco fica vai cobrar menor, juros, né? Se você tem um, você vai ter meio, se tem 2, você vai ter 1. Quer dizer, é complicado. Se olha o teu extrato lá, um dia tem 13 mil reais. Se olha o outro extrato, tem 130 mil reais. Aí o Zé Mané vai ver o resultado do empréstimo, ele vê lá 13 reais. Aí complica. Esse é o problema do Corinthians, né? Cada vez menos. Vai receber o P, o Drinho, acho que vai ficar de juros se fizer isso. É verdade. Vai empurrando lá para frente. É complicado. Né? Fala, Celso, Flávio, Chico. Olha, eu juro para vocês que eu estava programado para falar de futebol, da parte esportiva do Corinthians que volta a campo no dia 22 de julho. Mas olha só aqui a movimentação no Parque São Jorge. Essa faixa acabou de ser instalada aqui por cerca de 3 torcedores, não vinculados a nenhuma torcida organizada. Mas um recado aí, conselheiros, prestem atenção, reprovar as contas é a sua obrigação. Hoje tem uma reunião virtual dos conselheiros do Corinthians, até porque o Conselho Fiscal do Timão votou a favor da reprovação das contas de receitas e despesas do ano de 2019. O órgão pede que o documento com o fluxo financeiro do ano passado seja retificado, com dados que elevariam o déficit de 177 milhões para 195,4 milhões. Ali tem uma outra faixa do outro lado ali do Parque São Jorge. A gente vai passeando aqui com o Giovanni de Cássia, João Gabriel ao vivo do Parque São Jorge, uma outra faixa falando justamente desse déficit. A gente está falando de um aumento, uma diferença de 18,4 milhões. Esse aumento é atrelado a 2 pendências judiciais do Corinthians, a dívida com J. Malucelli na venda do volante Jusilei lá atrás, e também há um processo, uma dívida, eventual dívida com o fisioterapeuta Júlio Suman Neto. Portanto, movimentação aqui no Parque São Jorge não dá sossego. Aqui, ó, o torcedor aqui, ó, Giovanni com a bandeira, voltando aqui a fazer o seu protesto pacífico. Eles são até vinculados ao clube, aqui ao Parque São Jorge. Enfim, a movimentação é quente. Enquanto isso, Celso, Flávio, Chico, agora sim, lá no CT Joaquim Grava, pela manhã, Thiago Nunes trabalhou. A informação que a gente tem é que ele vem trabalhando com uma equipe já esboçada para essa retomada do Campeonato Paulista, para enfrentar o Palmeiras logo de cara, um derby no dia 22 de julho na Arena de Itaquera sem público, o primeiro derby da história sem torcida. E o Matheus Vital hoje deu uma palavrinha sobre toda essa expectativa de voltar a campo e logo de cara encarar o rival Palmeiras. Vamos ouvir o meio-campo do Corinthians. Treinar agora pensando no jogo, né, já sabendo a data, é importante, é bom, né, que a gente já projeta e já tem um objetivo, né, pelo menos assim pra gente chegar. E feliz que o Campeonato Paulista tá retornando e a gente poder fazer o que a gente mais ama. Já demos o primeiro passo, que era voltar a treinar, agora a gente já tem um segundo passo, que é voltar a jogar. Se Deus quiser, a gente vai voltar bem para trazer muitas alegrias para a Fiel que eles merecem. É isso, conselho discutindo o fluxo financeiro do clube fora das 4 linhas e dentro de campo, o professor Thiago Nunes tentando arrumar a casa. A coisa não começou bem para ele, eliminação na pré-Libertadores, ou na Libertadores, né, na fase inicial, antes da fase de grupos, o Corinthians não conseguiu a classificação. E no Paulistão, chances remotíssimas de classificação para o mata-mata e até uma eventual chance de rebaixamento é difícil, mas o Corinthians, sinal de alerta ligado, pega o Verdão no dia 22 de julho. Celso, eu volto com vocês. Obrigado, Jonas, pelas suas informações. Flávio, Chico, como diria Michele Janela, meninos. 2 coisas para a gente abordar, eu acho, que é o Corinthians fora de campo e o Corinthians dentro de campo. Fora de campo, quando a gente vê essas faixas, eu acho até legítimo o protesto do torcedor. Mas é inevitável você não fazer associação à questão política. Claro. Né? Isso não parte do cara que está em casa e... Né? Mas não, até porque puseram faixa no Parque São Jorge, a reunião é virtual.
Tinha que pôr na internet, né? Não é? Eu acho que vai ser até posto. O problema todo é que acho que a torcida... Talvez esteja apostando na audiência do Gazeta Esportiva para coisa repercutir. Ótimo, a gente agradece. Claro. Mas é legal, eu acho que tem que pôr faixa assim. Violência eu sou contra, mas o protesto livre e soberano é o princípio da democracia. Né? Democracia é isso. Claro. Né? A reunião de hoje, ela é fundamental, o Chico sabe disso, bem melhor que eu. Ela é fundamental para o acerto de apoios. Quando a gente tem aquela história de chapinhas e tal, né? E os apoios vão depender muito da aprovação ou não aprovação das contas. Tem muito a ver. Tem muita gente que está indecisa com relação aos apoios e eles serão captados de acordo com a aprovação ou não das contas. Então, é realmente uma reunião muito importante. Mas se não for aprovadas as contas, corre o risco de haver um impeachment da Sanches. Então, por isso que pode chegar, o bicho vai pegar e a torcida está na porta, vai fazer pressão para os vitalícios, mesmo que a reunião seja virtual. Vai fazer uma maior pressão em cima, entendeu? Agora, há pouco a gente estava falando da questão psicológica e o Corinthians estava vivendo uma pressão psicológica muito grande, porque os resultados não estavam acontecendo, estava aquela pressão danada. Aí veio a pandemia, 4 meses de paralisação. Eu suponho que o clima e o ambiente para esse jogo com o Palmeiras é muito melhor do que era 4 meses atrás. Observação e que o Corinthians pode, de repente, tirar proveito disso, não, Flávio? Não, Chico? Claro. Não, é evidente, porque teve se o Corinthians vai naquela má fase para cima do Palmeiras, era bem capaz de levar uma goleada. Hoje você já para um pouco para pensar e fala, não, peraí, o Corinthians está com esboço, o técnico está treinando o mesmo time, sinal que já definiu quais são os titulares. Então, por causa dessas coisas, né, você fica mais tranquilo. Né? Mas eu vou te falar uma coisa, de separar a tragédia da diretoria da tragédia do time é muito difícil. As duas se identificam demais.